trauma, luto e negação. Esses são só alguns dos sentimentos presentes na obra de Hello Neighbor. Tendo sua primeira alpha em 8 de dezembro de 2017, Hello Neighbor conquistou a internet mesmo antes do seu lançamento oficial. A cada alpha que o game lançava, mais mistérios e perguntas eram criados sobre sua história. O que tem no porão? Quem é o personagem principal? Como essa casa é tão grande? Quem são as crianças dos cartazes? O que é aquela sombra? Quem é o vizinho? Todas essas perguntas desencadearam no que viria a ser Hello Neighbor. Mas é claro que seria injusto eu apenas jogar várias informações e não contar a história de fato. Mas para isso eu preciso esclarecer algumas coisas. Assim como em outros jogos indies, Hello Neighbor também usufrui da fórmula de dividir sua história em vários jogos e até mesmo livros. Então, para facilitar o vosso entendimento, eu vou explicar apenas o essencial dessa maravilhosa história, sendo ela dividida em 5 jogos: Hello Neighbor, Hide and Seek, Secret Neighbor, Hello Guest e, por fim, Hello Neighbor 2. Mas os últimos eu deixo pro final. De antemão, vamos focar apenas nesses 2 primeiros jogos. Tendo tudo esclarecido, bem-vindo à história de Hello Neighbor. Essa é uma história sobre família, mais especificamente sobre um homem, Theodore Peterson, residente da cidade de Heaven Brooks. Sua família é composta por sua esposa, Jeanne Peterson, e seus filhos, Maya e Aaron Peterson. E aqui damos início a Hide and Seek, onde presenciamos toda a história pelo ponto de vista das crianças. Quando iniciamos o jogo, nós somos apresentados a uma família aparentemente feliz, onde é notável que a felicidade das crianças contagia o local. A relação entre eles parece algo único. A maneira que eles se divertem os leva a imaginar cenários onde as brincadeiras se tornam real, transformando aquele mundo no que as crianças imaginarem. E daí somos jogados a uma gameplay incrível, onde cada fase somos apresentados a um mundo fictício completamente diferente, tendo objetivos iguais, porém com desafios e atmosfera completamente opostos um do outro. Tudo indicava que aquela era uma família feliz. O almoço era sempre contagiante, cheio de sorrisos e alegria, até que em um fatídico dia tudo mudou. Após terminarem mais uma brincadeira, Maya e Aaron aguardam seus pais os chamarem para almoçar. Porém, nenhum deles comparece à mesa. Após horas se passarem, Maya e Aaron começam a ficar preocupados com a ausência de seus pais. E após um longo tempo, eles escutam a porta se abrir. E ao se abrir, tudo o que eles veem é seu pai, destruído mentalmente, segurando a bolsa de sua esposa. O Sr. Peterson estava abalado como se tivesse acabado de perder algo. Sem forças até mesmo para caminhar, ele se ajoelha diante das crianças, que as mesmas tentou consolar, sem entender nada do que estava acontecendo. Na manhã daquele mesmo dia, Theodore e Diana Peterson haviam saído juntos de carro. Porém, por vontade do destino, acabaram sofrendo um grande acidente, onde o carro onde ambos estavam acabou colidindo com um caminhão. Sem forças, Theodore Peterson tenta chamar por ajuda, e até consegue levar sua esposa para o hospital. Porém, já era tarde demais. Sua esposa já não estava mais viva. E naquele mesmo dia, toda a alegria e felicidade presente na residência Peterson se foi, onde tudo que restava era tristeza e angústia. O almoço que antes era alegre passou a ser palco de conflitos entre os filhos. O pai, destruído com a perda de sua esposa, acabou por se isolar, deixando os filhos praticamente sozinhos com seus próprios pesadelos. E assim, se dá início a mais um dos piores momentos que viria a atormentar para sempre a vida de Theodore Peterson. Após a perda da mãe, a relação dos irmãos se torna caótica. Brigas e conflitos passaram a ocupar o que antes era lugar de amor e diversão entre eles. Em uma tentativa de contornar aquela situação, eles tentam brincar juntos mais uma vez. Dessa vez a Maya era um zumbi e Aaron um guarda de um cemitério. Porém dessa vez Aaron, enfurecido, acaba machucando sua irmã, desferindo diversos projéteis da arminha de borracha. E ao perceber o que estava fazendo, Aaron para. E o Sr. Peterson abre a porta e o chama para o jantar. Porém, mesmo na mesa, Aaron continua implicando com sua irmã, o que acaba gerando mais conflitos entre a família.
Maya tenta conversar com seu irmão e convencê-lo a devolver a boneca. Porém, Aaron diz que só vai devolver se eles brincarem mais uma vez. Diferente das outras vezes, o mundo ao redor de Maya não muda. Tudo que vemos é uma casa, porém em um tamanho maior, como se estivesse faltando algo para ocupar aquele espaço. E após chegar até o topo da casa, Maya encontra a boneca, na ponta de uma tábua, e lá acontece mais uma tragédia. Aaron aparece mais uma vez e desconta toda a sua raiva em Maya. Mas dessa vez... Dessa vez não havia mais volta. Mais uma perda assola a família Peterson. Finalizamos com o que seria Aaron observando seu pai enterrando mais uma parte da família. Dessa vez a sua própria filha. E o que antes era a irmã de Aaron. Um tempo se passa e somos apresentados a Nick Wright. Nick e sua família se mudaram para Ravenbrooks, onde moravam no mesmo bairro que os Peterson. Lá Nick acabou conhecendo Aaron e acabaram por se tornar grandes amigos. Até que um tempo após a morte da Sra. Peterson, Aaron desaparece e deixa uma carta escrita com sangue dizendo: "Eu faço coisas ruins acontecerem." Após isso, Nick passa a observar as atitudes de seu vizinho, desconfiando de suas atitudes e o desaparecimento de seu amigo. Até que em um certo dia, Nick escuta barulhos saindo da casa dos Peterson, e ao se aproximar, ele observa pela janela seu vizinho prendendo uma pessoa no porão. E ao notar que estava sendo observado, o Sr. Peterson avança em Nick, deixando-o desacordado em frente à sua casa. Nick não desiste e decide investigar mais a fundo o que estava acontecendo, e assim invade a casa do vizinho. Após chegar no porão, Nick encontra uma sala onde aparentemente estava sendo mantida uma pessoa em cativeiro. Após explorar mais o subsolo da casa, Nick acaba preso em um corredor sem saída, e logo atrás estava o Sr. Peterson. E, bem... Após o desaparecimento de Nick, seus pais contatam a polícia, e assim é dado início a uma investigação sobre seu desaparecimento. Ao mesmo tempo, um grupo de crianças é formado, com a intenção de descobrir o paradeiro de seu amigo. A principal suspeita era o vizinho, que constantemente mantinha atitudes suspeitas, já que outras crianças da residência Peterson haviam desaparecido naquele mesmo período. Com o grupo formado, eles passam a constantemente tentar invadir o porão do vizinho. Porém, tanto a investigação policial como o grupo de crianças acabaram não tendo sucesso em suas buscas. Após um longo tempo, vemos Nick acordando naquela mesma sala que anteriormente era mantida outra pessoa em cativeiro. Levando em conta o estado de Nick, provavelmente se passou algumas semanas ou até mesmo um mês após ter sido capturado pelo vizinho. Atordoado, ele procura uma forma de escapar, até que de repente alguém destranca a porta. E aí então é revelado que Aaron estava sendo mantido em cativeiro durante todo esse tempo. O motivo? Bem, suponha-se que foi por conta dos acontecimentos anteriores envolvendo a família Peterson. Após a perda de sua esposa e logo em seguida de sua filha, Theodore, com medo de perder a última parte que lhe restava, ele prende Aaron no subsolo, o isolando da sociedade. E como Nick acaba descobrindo a verdade, Theodore decide o manter preso, com medo dele fugir e contar para os moradores da cidade sobre suas atitudes. Entretanto, após ser solto por Aaron, Nick consegue escapar do porão e consequentemente da casa que estava rodeada de muros. Após chegar em sua casa, Nick olha para trás e vê o vizinho por uma última vez, pondo um fim a toda aquela experiência que viria a traumatizar Nick para o resto de sua vida.
Um tempo se passa e vemos Nick mais velho morando em um apartamento. Porém, ele acaba recebendo uma carta de despejo, e assim acaba tendo que voltar para Ravenbrooks. Porém, mesmo depois de anos, Nick ainda se vê assombrado pelos acontecimentos do passado. Ao chegar na sua velha casa, ele percebe que a casa de seu antigo vizinho agora se encontra totalmente destruída. E ao se aproximar, Nick tem a sensação de que está sendo constantemente observado. E é nesse momento que uma sombra passa constantemente a acompanhar Nick, o observando de longe. Nick, cansado da viagem, decide deitar um pouco para descansar, já que ele havia acabado de se mudar e ainda teria muito trabalho para fazer. Porém, algo estranho havia acontecido. Do lado de fora, a casa do vizinho estava sendo reconstruída, dessa vez maior do que antes, e do lado de dentro, vemos perseguindo alguém e trancando no porão da nova casa. Nick, assustado, decide investigar e consegue mais uma vez entrar no porão da casa. E lá ele revive seus traumas do passado e acaba encontrando mais uma vez aquela sombra que antes tenta barrar o seu caminho. Consequentemente, ele também encontra o vizinho. E após derrubá-lo, ele entra mais uma vez naquele corredor sem saída. Porém, dessa vez ele consegue abrir aquela porta, e ao entrar ele depara com Aaron em uma forma de cartaz, como se estivesse o esperando. Porém, ele não estava sozinho. De repente, algo destrói o quarto e do lado de fora, Nick avista uma versão gigante do vizinho, com a casa em suas costas. Após resolver alguns puzzles, nós conseguimos chegar na casa nas costas do vizinho. E ao entrar, Nick se depara com uma versão mais nova de si mesmo. E do lado de fora da casa estava aquela mesma sombra, porém dessa vez muito maior. Assustado, o Nick mais novo corre, enquanto o mais velho tentou proteger daquela sombra. Após vencer aquela sombra, Nick se encontra em um lugar vazio, onde havia uma porta e do outro lado 2 quartos, onde de um lado estava o vizinho e do outro aquela mesma sombra, porém ambos presos tentando fugir. Nick então vai até a porta e ao abrir, algo acontece. Tudo não passava de um sonho. Nick acorda mais tranquilo e bem consigo mesmo, assim finalizando a história com Nick podendo recomeçar sua vida novamente, sem olhar para o passado. Hey. Halo Neighbor é um dos jogos que, pra mim, possui uma das histórias mais profundas dentre os jogos indies. Por mais que o jogo seja rodeado de bugs, e eu repito, rodeado de bugs, ele me proporcionou uma experiência incrível na quarentena, e mesmo cheio de defeitos, ele ocupa um lugarzinho especial no meu coração. A maneira como a história é contada, seu único diálogo, é incrível. A cada jogo consegue contar parte da história de uma forma totalmente interpretativa. Em Hide and Seek, por exemplo, se pararmos para observar, cada cenário criado pela mente das crianças representa um momento presente da família Peterson.
Na primeira fase, estamos em uma floresta recheada de árvores e vegetação. Um lugar iluminado onde Maya é uma exploradora e Aaron um leão. E essa fase acontece justamente no início do jogo, onde tudo está bem. A família está unida e a ausência de tristeza torna tudo reconfortante para eles. Na segunda fase, estamos em uma cidade, onde Aaron é um policial e Maya é uma criminosa. Um lugar escuro, onde a única luz está nas duas crianças brincando, enquanto do lado de fora tragédias estavam acontecendo. A perda de sua mãe. Na terceira fase, estamos em uma cidade em chamas, onde Maya é um bombeiro e Aaron uma espécie de demônio. Nesse momento, a tragédia já havia ocorrido, e tudo que os aguardava dali pra frente era apenas tristeza. Enquanto Maya é a única que tenta constantemente unir a família. A única que tenta apagar as chamas da tragédia que cercava a família Peterson. De contrapartida, seu irmão encontra em um estado de negação e enfurecido com o ocorrido, e diferente de sua irmã, acaba por só piorar ainda mais a situação. Na fase 4, estamos experimentando o luto. Maya é um zumbi e Aaron é o guarda do cemitério. Nessa fase, ele tenta proteger o local, que de forma interpretativa seria ele mesmo em uma espécie de negação pela perda de sua mãe, não conseguindo aceitar a perda e descontando toda a sua frustração em sua irmã. E, por fim, a última fase. Dessa vez, nada mudou. Pelo contrário, a caça agora estava maior do que antes, como se tivesse algo faltando. Um espaço vazio e gigante, e que por não ter ninguém para preenchê-lo, tudo o que restava era o conflito entre os irmãos, que no fim, acabou ocasionando mais uma perda. Já em Hello Neighbor presenciamos o trauma de Nick, a perda de seu amigo. Ter passado meses em cativeiro levou a Nick a desenvolver uma espécie de estresse pós-traumático, que mesmo com o passar do tempo, mesmo depois de velho, ele ainda não havia superado. E só após voltar para Ravenbrooks e encarar o passado, ele finalmente consegue seguir em frente com sua vida, assim pondo um fim àquela história. E aí, o que achou dessa história? Incrível, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Há um ano atrás eu havia feito um vídeo sobre Hello Neighbor, e assim como naquele vídeo eu não posso deixar de agradecer ao Caio. Graças a ele eu passei a conhecer mais detalhes dessa história, como os livros, o nome dos personagens e até mesmo a relação entre alguns personagens que não chega a ser desenvolvida no jogo. E assim como o Caio, no meio do ano eu acabei tendo meu canal letado. E bem, dessa parte você já sabe. Então se quiser saber mais detalhes sobre a história que eu acabei por não contar aqui, por favor dê uma olhada no canal do Caio. Lá ele conta com todos os detalhes de cada acontecimento presente na história. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou, falou. Bom, isso é outra história.